uma nova programação do nosso perfil, que é o @professorandresa. Esse perfil tem por finalidade incentivar cada vez mais as pessoas a terem uma leitura proficiente, interpretarem com mais qualidade e também, ampliarem seu conhecimento a respeito da vida e dos livros. Então, como grande incentivadora e apaixonada pela literatura, conto com você todas as quintas-feiras. Nós vamos fazer a leitura coletiva de um conto. Então, nas quartas literárias, eu estou fazendo a leitura de romances e análise, Quem tiver interesse de conhecer mais sobre os livros analisados, pode ver lá nos stories ou também ver no feed, que essas lives elas ficam gravadas e também são colocadas no YouTube. Então, vá curtir, compartilhar, para que a gente possa aumentar a nossa comunidade leitora. Hoje, o conto que vai ser lido será O Menorzinho, do escritor Nelson Rodrigues. Foi retirado da sua obra muito conhecida chamada A Vida Como Ela É. Então, vocês sabem que aqui na Suécia eu tenho feito a leitura através do Kindle, não do livro físico, porque fica um pouco mais difícil, ter acesso a esse livro físico. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, eu tenho aqui nesse celular o Kindle, então A Vida Como Ela É. Eu vou lá na Amazon, compro, baixo o e-book e faço a leitura dos textos. E também tem uma aqui no meu computador, que é justamente dele que eu vou fazer essa leitura para vocês. Então, eu vou começar falando um pouquinho aqui sobre a vida como ela é, Já é uma coletânea de contos de Nelson Rodrigues que ficou bastante conhecida. Então, inicialmente ele publicava isso em folhetins que eram colocados no jornal no Rio de Janeiro, e as pessoas assim logo se apaixonaram por essas histórias e ficavam ansiosas para conhecer cada vez mais. Essas histórias, elas de alguma forma elas acabaram chocando a sociedade da época, muito conservadora, que viu que algumas verdades ou algumas coisas que normalmente eram veladas e colocadas ali entre quatro paredes, acabaram sendo expostas através das histórias criadas por Nelson Rodrigues. Inclusive o próprio dizia que sempre se via como aquele menino que ficava lá brechando pelo buraquinho da fechadura, Ele se auto-intitulou como sendo um anjo pornográfico. Então, a gente vai perceber que existiam muitas situações até de violência, de machismo, de questões relacionadas à traição, principalmente da mulher. Enfim, sempre temas que acabavam chocando a sociedade, porque eram coisas que sim, normalmente aconteciam, mas que as pessoas não gostavam de falar, de comentar, Então, muitas vezes, quando você é colocado, alguns segredos, algumas coisas são colocadas à tona de uma maneira assim, mais direta, para a sociedade, muitas vezes isso causa uma certa aversão. E imagine na década de 50, quando esses contos começaram a circular. Então, a proposta dessa atividade aqui é que a gente tenha o hábito de ler. Então, se você não pode acompanhar comigo nesse horário, eu ainda vou organizar melhor o horário, inclusive da Quinta Eu Te Conto, que é o nome desse nosso novo trabalho aqui desse perfil de incentivo à leitura. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou organizar melhor os horários, inclusive vou divulgar melhor. É a primeira vez que eu estou fazendo, me deu assim um estalo, vamos fazer isso, já estou fazendo. E conto com a sua participação. A ideia é que você possa melhorar o seu hábito. Nunca é tarde, muitas vezes a gente fica muito atarefado, o tempo. Eu não tenho tempo de ler, eu não tenho como fazer isso, mas é nada como a gente se organizar realmente, Organizar ali quais são os livros que você quer ler, quais são os assuntos do seu interesse, E você ir lendo aos poucos dentro do seu ritmo, do seu tempo, desde que você consiga realmente ter essa prática, esse hábito da leitura que realmente abre os horizontes. Uma pessoa que tem o hábito de ler é uma pessoa que consegue melhorar a sua argumentação, que tem um conhecimento de mundo muito mais amplo, e isso abre portas. Então, a gente, quando fala que leitura é importante, ela é importante em mais sentidos do que você imagina. Inclusive para a sua saúde mental, para a sua cognição, para a sua memorização, para a sua interpretação dos fatos do seu dia a dia. Então, vamos ler cada vez mais, incentivar outras pessoas a adquirirem esse hábito. Eu sei que tem gente que às vezes fica assim, mas eu não gosto de ler, eu acho cansativo, logo estou dormindo. Então, vai começando com textos menores, depois você vai ampliando isso, mas nada como você se comprometer, e querer realmente avançar. E aqueles que gostam de ler, mas que já fazem bastante tempo assim que não leem um bom livro, gente, vamos juntos aqui. Eu terminei hoje, até coloquei nos stories, que hoje eu terminei de ler o livro Em Busca de Mim, de Viola Davis. Nossa, espetacular, Uma biografia, A autobiografia, ela fala sobre a vida dela. Muito interessante esse livro.
Na próxima quarta-feira literária, a gente já vai fazer a análise de O Lugar de Annie Ernaux. Muito bom também, assim, recomendo que vocês façam a leitura desse texto, desse livro, né? E hoje iniciei Anna Karenina, né? De Fyodor. Então a gente vai fazer essa leitura. Sempre estou incentivando, colocando nos stories, então vocês podem, claro, que buscar leituras parecidas com as que eu tenho feito a escolha. Seria muito bom compartilhar, né? A gente lê esse mesmo texto e ir compartilhando, mas se não for possível, escolha os textos que você acredita que são importantes, tá bom? Então vamos juntos aí e eu conto com a participação de vocês. Hoje a leitura vai ser de O Menorzinho. Vou começar a leitura, tá bom? E eu quero que vocês depois me digam nos comentários dessa live o que é que vocês acharam do conto, se isso realmente é algo que é chocante, qual foi a perspectiva desse narrador, né? Quais são as informações, o que é que está de fato nas entrelinhas. Porque quando a gente fala da compreensão textual, na verdade a gente está observando as informações que estão na superficialidade do texto, ou seja, que elas são facilmente localizáveis dentro do texto. Quando a gente fala de interpretação e de uma proficiência mais aprofundada por parte desse leitor, isso tem a ver com uma questão de uma maturidade leitora, ou seja, da bagagem, do conhecimento de mundo que ele tem e de como ele vai criando conexões com essas informações que são apresentadas no texto. Então, em outras palavras, à medida que você vai lendo, né, você pode até enfrentar determinadas dificuldades, mas se você insistir, sim, você é capaz de melhorar a sua proficiência. Então, ser proficiente também é ser competente e desenvolver as habilidades da leitura. Então, a gente vai agora ler o texto, só ler, e depois eu quero que vocês compartilhem aí, que vocês coloquem nos comentários o que é que vocês acharam desse conto, quais foram as impressões que vocês tiveram. E claro, nunca deixem de pegar o texto mesmo, ou seja, procurem O Menorzinho, que é esse conto de Nelson Rodrigues, que está na Vida Como Ela É, nessa coletânea. Façam a leitura e depois vocês associam com essa leitura daqui virtual e a gente vai aprendendo cada vez mais, né, e conhecendo esses outros universos. Então vamos lá. O Menorzinho, a gente vai falar de família hoje, né? Uma família com uma mulher, Mariana, ela tem muitos filhos. Ela, inclusive, tem 10, são citados aqui. Ela é casada com um homem que ganha muito pouco. Eles vivem de uma maneira bem, vamos dizer assim, precária. Tanto que as crianças, elas não frequentavam a escola. Elas normalmente aparece aqui, né, que tá catando lenha na cabeça das crianças. E a gente percebe que ela já estava habituada a perder filhos. Os filhos morriam, mas ela tinha tantos afazeres na criação, inclusive, dos filhos e da casa, do cuidado com a casa, que meio que ela já estava no automático, né? Chorava, sofria na morte ali do filho, depois ela já estava pronta para enfrentar outras situações na vida dela, dizendo ela que não tinha tempo para perder, ou seja, ela tinha muita coisa para fazer, nem para sofrer ela teria esse tempo. E aí a gente vai se deparar com o fato de que ela engravida, né? Seria que o menino, o mais novo, ela não estava preparando nem esperando esse filho, e ela deposita todos os seus sonhos, todas as suas ilusões, no sentido de fazer com que esta criança fosse a única que tivesse a possibilidade de frequentar a escola. Então, a gente já vê aqui que ela tem um sonho, ela deposita e começa a amar essa criança de uma forma até diferenciada em relação aos outros filhos. É como se os demais ela já tivesse deixado de lado. Ah, não quero mais saber não desse menino não. Esse menino não quer ir para a escola, esse menino só vem brigando. Esses meninos, enfim, puxaram ao pai, né, que não se preocupa com a educação. Ela ficava admirando, olhando as vizinhas que tinham seus filhos e que iam para a escola, tiravam boas notas. Então, ela tinha esse sonho, que era que pelo menos esse filho mais novo dela que iria nascer, ele pudesse fazer pelo menos o primário. E ela realmente estava desejando, guardou até um dinheirinho para fazer o enxoval desse menininho, né, quando ele nasceu. Mas o que será que vai acontecer aí no final da história? Vamos lá, vou começar a leitura e depois no final eu quero que vocês comentem o que é que vocês acharam a respeito do final dessa história. Ou melhor, eu vou fazer um pouquinho diferente. Quando chegar já perto do finalzinho, né, no desfecho da história, eu vou parar a leitura e eu quero que vocês depois cheguem lá, façam a leitura e descubram o que foi que aconteceu no final, para não dar um spoiler, né, e incentivar vocês a procurarem
esse desfecho, esse final aí da história. Se foi um final feliz, se foi um final triste, o que é que aconteceu com essa mãe, com esse menino? Vocês é que vão descobrir depois, só vou chegar até uma parte, tá bom? Então vamos lá, vou começar aqui lendo pelo computador, pelo Kindle. Começa dizendo O Menorzinho, que é o título desse conto. Tem assim: com 38 anos, aparentava muito mais. Os aborrecimentos e a lida da casa envelheciam mais que a idade. O marido, Gaspar, ganhava uma miséria. Ele próprio tinha uns repentes de humor sinistro. Não ganho nem para morrer de fome. Adquirira, em função do salário miserável, um conformismo quase alegre. Recebia por semana, subtraía com tranquilo cinismo uma importância X e ia beber. Voltava para casa trocando as pernas, cantando, praguejando ou então carregado em estado de coma. A mulher vinha abrir a porta, vesga de sono, resmungava. Não sei por que esse diabo não morre. Perceberam aí a relação entre os dois, né? A verdade, porém, é que não gostava nem desgostava do marido. Chegara a um estado tal de esgotamento, de indiferentismo, que não tinha forças para odiar ninguém. A rigor, o problema não era o marido, mas os filhos. E em meio a uma miséria abjeta, uma mísera abjeta, olá, boa tarde, abjeta, os dois punham no mundo quase 2 rapazinhos e 2 moças, e o resto, guris, sem saúde, sem alegria, que viviam empilhados na casa pequena e miserável. Boa tarde. Os menores faziam as piores artes. A mãe vivia atrás deles. Seus isso, seus aquilo, olha que eu te meto chinelo. Mas eles nem ligavam. Respondiam, eram mal criados, andavam aos tapas entre si. Por fim a mãe desistiu, avisou mesmo. Não me meto mais, não dou palpite, seja o que Deus quiser. Aí a gente vai para o segundo quadro do conto, que se chama Maternidade. Chamava-se Mariana. A rigor, não sabia se gostava ou não dos filhos. De vez em quando morria um. A causa era sempre a mesma, invariável, ou seja, a fome. Durante o velório, a mãe chorava e na hora de sair o enterro rolava em verdadeiros ataques. E só. Não tinha ossos para o sofrimento a longo prazo. E justificava. Tenho muito o que fazer. Não posso perder tempo. Até que uma noite, Mariana, que estava catando as lendas de uma filha pequena, disse para o marido: mais um. Ele não entendeu. Fez num bocejo a pergunta: mais um o quê? Filho. Mais um filho. O marido foi sintético no seu comentário. Espeto. E mais não disse. A gravidez, porém, era na vida de Mariana um estado normal, permanente, inevitável. Gemia. Acho que vou ter uns 200 filhos. Não dava a menor importância ao fato. Daquela vez, porém, preocupou-se mais. Disse a uma vizinha: tomara que seja homem. A outra suspirou: homem ou mulher, tanto faz, filho não é negócio, só dá dor de cabeça. Mariana olhava para um ponto vago, sonhadora. Quem sabe? Sonho. Das outras vezes, fora de um desmazelo medonho. Quando sugeriam exames, vetava. Isso é luxo, isso é bobagem, alguém sugeria. Olá, Jéssica, seja bem-vinda. A senhora já viu se está perdendo a albumina? Punha as 2 mãos nos quadris. Não acredita em albumina. Tapeação de médico. Agora, porém, chamou o marido, mostrou-lhe as pernas. Olha só, olha. Eu enterro o dedo e afunda. Viste? Vi. E ela: acho bom a gente ver essa história direito. Pode ser albumina. Seja bem-vinda, Silvia. Foi pela primeira vez a um médico parteiro. De graça, mas foi. O médico impôs-lhe uma dieta e avisou: comida sem sal, percebeu? Comovia-se pensando no filho que ia ter. Chorava com medo da morte, ou então no pavor que a criança saísse com defeito. Ouvira falar vagamente num menino que nascera com um olho na testa. O marido acabou estranhando. Quem vê diz que tem o primeiro filho. Ela sabia que não, evidentemente, mas o fato é que esperava o caçula de uma maneira mais terna, muito mais emocionada, como se fosse o primeiro e não o último. Por vezes,
parava uma conversa para dizer com expressão quase infantil de encantamento: está mexendo, está mexendo. Por sugestão sua, as vizinhas punham a mão no seu ventre crescido para sentir o movimento do neném. Havia então um alarido de comadres: é mesmo, é mesmo. À medida que se aproximava o dia do parto, sentia que todos eram seus filhos, sim, mas que por uma razão qualquer ou sem nenhuma gostava mais do próximo. Tinha a impressão ou o desejo de que fosse mais bonito, mais doce que os demais. Para os outros, relaxara no enxoval. Para este, economizara um dinheirinho e assim pudera comprar uma meia dúzia de camisolinhas de pagão. Na véspera do nascimento, exclamou como se desafiasse as potências do destino: se Deus quiser, esse há de ir para a escola. A escola. Este era o sonho confessado de Mariana. Tivera tantos filhos e não conseguira que nenhum estudasse. E não queria muito, bastava que fosse o primário. Mas de nada valeram as ameaças, as surras dos cascudos. O pai confessava: puxaram a mim. Eu nunca estudei e estou aqui. No fundo, estava satisfeito de ver o próprio analfabetismo transmitido aos filhos. Mariana acabou perdendo a paciência. Farta das gazetas dos filhos, explodiu: vocês não querem estudar? Não é? Pois danem-se. Assim encerrou a questão. Mas a mágoa, a humilhação, o amargor da derrota ficaram. Doía-se de ver os filhos dos vizinhos a caminho da escola, passando de ano, tirando boas notas, resmungava: deixa pra lá, dizia isso, porém da boca para fora. Agora, com a nova gravidez, voltava o sonho de um filho instruído. De dia e noite, não pensava em outra coisa. Já via o guri indo para a escola com os cadernos, o lápis de ponta bem afiada e a merenda. Quanto à merenda, já escolhera: pão com goiaba. E quando as dores começaram a se tornar mais intensas e menos espaçadas, ela continuou pensando na instrução do filho. Quem atendia nos seus partos era uma vizinha, justamente porque não era parteira formada, fazia preços camaradas e chegava mesmo ao requinte de fiar. Nessa noite, a parteira entrou no quarto bem humorada, fazendo a pergunta: esse negócio é para já ou para quando é? Fez os exames e, com sua tremenda experiência, concluiu: está na horinha. Tomou todas as providências e advertiu: minha filha já sabe como é. Fé em Deus e deixa o resto por minha conta. Era de um gênio singular essa curiosa. Podia vir o mundo abaixo que ela não se perturbava. Alegre, brincalhona, fazia pilhérias, mesmo nos partos mais complicados e dramáticos. Diga-se que essa maneira de ser melhorava o ânimo das parturientes. Como das outras vezes, o novo parto de Mariana foi de impressionante facilidade. No espaço de 1 hora, a criança estava em cima da toalha felpuda, com os pequenos punhos cerrados, chorando que Deus te livre. Ainda exausta, a mãe perguntou: perfeito? E a parteira, pondo talco no recém-nascido: nem se discute. Agora a gente vai para a parte que se chama adoração. Desde o primeiro momento, a mãe adorou o caçulinha. E não só ela, o próprio pai, que era o irresponsável, tomou-se de amores pelo pequenino. Os irmãos, idem. Deram o nome de João, mas é claro que a família e a rua inteira passaram a chamá-lo pelo diminutivo. Era Joãozinho para cá, Joãozinho para lá. Vivia de colo em colo. E como a mãe tinha pouco leite, uma vizinha que tivera neném na mesma ocasião veio oferecer: tenho leite demais. Querendo não faça cerimônia. Aceitaram. E como se tratasse de uma senhora forte e sadia, o Joãozinho pôde fartar-se. Era uma criança adorável, uma delícia o seu riso de gengivas vazias. Passava dias inteiros pedalando o ar. E nenhum menino menos manhoso, quando chorava, já se sabia: estava com dor de barriguinha. O mulherio, em êxtase, suspirava: que anjo, que anjo! A mãe vigilante exigia das fãs: não beijem na boca, que dá sapinho. Além do mais, era lindo como um anjo de estampa. Mariana vivia anunciando: esse vai estudar. E repetia: vai estudar e há de ser alguém na vida.
Nessa altura dos acontecimentos, parecia ter renegado os outros filhos e só reconheceu o caçulinha. Quando completou 1 ano, Mariana teve um capricho. Foi na papelaria e comprou um lápis. Apanhou uma gilete velha e ela mesma, com infinito requinte e paciência, fez-lhe a ponta. Depois guardou o lápis, dizendo: quando ele for à primeira aula, há de levar esse lápis. Joãozinho tinha na ocasião 1 ano. Primeira aula. Foi a primeira aula aos 5 anos. Era o garoto mais bonito da rua e, ao contrário dos irmãos, tinha uns modos lindos de pequeno príncipe. Os olhos eram de um azul intenso, quase triste. Os olhos eram intensos e aceitou a ideia da aula, da escola, como de uma coisa encantada. A mãe fez-lhe um terninho, comprou sapatos novos. Antes catou-lhe as lendas nos seus cabelos anelados. E foi levá-lo pela mão à escola. Na porta, entregou-lhe o lápis que comprara há 4 anos e cuja ponta fizera com tanto amor. Joãozinho entrou na classe com sua gravidade tocante. A mãe foi-se chorando de felicidade. Ao meio-dia, estava ela de volta. Viu quando o guri veio descendo pela escada, apertando na mão o lápis. O que é que vocês acham que aconteceu depois, hein? Quando ela chama. Falta meio parágrafo para terminar a história e a gente ter a conclusão do que aconteceu. Como eu combinei com vocês que eu não ia falar, o final da história, porque eu quero incentivá-los a conhecer mais e ler e depois deixar aqui nesse vídeo, hein? Vamos combinar. Deixe um comentário falando sobre o final da história, o que aconteceu com o Joãozinho, o que aconteceu quando ele vai descendo essas escadas com esse lápis que foi dado pela mãe de presente. Lembrem que ela está muito feliz porque é o único filho que ela teve o sonho realizado, de fazê-lo ir pela primeira vez à escola. Lembrando que foi o primeiro dia de aula de Joãozinho. Então, olha aqui, vou deixar aqui o suspense, não vou dar spoiler aqui do final da história, e eu espero que vocês leiam e que depois me contem o que é que aconteceu com o Joãozinho no final da história e com essa família, de Mariana. Beijo, meus queridos, e vamos juntos aí nessa jornada, da leitura proficiente. Muito obrigada por terem acompanhado, por terem assistido aqui esse vídeo. Até a próxima e quinta-feira tem mais.